último dia de janela, o Vasco consegue fechar com 2 jogadores, rapaziada. Vamos falar também sobre a folga que o elenco vai ter depois dessa vitória importantíssima diante do Vitória lá no Barradão, galera. E vamos também lembrar, ano passado teve torcedor criticando a contratação de um cara que chegou no último dia da janela, ao apagar das luzes. Você lembra quem é? Eu vou botar aqui pra gente ver e comentar sobre isso, para ver se vai ser a mesma coisa, porque se for, a gente estamos bem servido com esses reforços que vão chegar agora no Gigante da Colina. Isso e muito mais. Então já conto com a sua colaboração. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui no canal. Eu torço pro Vasco, rapaziada. E vamos iniciar o vídeo, rapaziada, falando sobre a contratação de Maxime Domingues. É o suíço que o Vasco fechou a sua contratação ontem, mas hoje já fez o anúncio. Está aí na tela para você. Vasco anuncia a contratação do meia Maxime Domingues. O Vasco da Gama, o meio do Sky, né? Agora a nova rede social, já que o X está fora do ar. O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo nesta segunda-feira, dia 2/9, com o Gil Vicente de Portugal para transferência do meia Maxime Domingues. O atleta tem chegada prevista ao Brasil nos próximos dias e cumprirá todos os trâmites burocráticos para finalizar a contratação, rapaziada. O jogador chega, provavelmente, dizem, né, pelo menos os repórteres aí que cobrem o Vasco, os jornalistas que cobrem o Vasco, dizem que vai chegar quarta-feira. Mas vamos aguardar. Como é um jogador europeu, o Vasco vai ter um suíço. Quem diria Vasco ter agora 2 europeus no seu elenco? Dimitri Payet e agora o Maxime Domingues. Camisa 8, joga muito bem, é um bom jogador. Os lances que eu assisti, poucos lances, mas é um jogador inteligente. Eu vou deixar no card para você o vídeo de ontem. No finalzinho lá do vídeo tem os lances com o jogador. Chega bem na área, sabe fazer uma boa finalização, sabe fazer um 2, né? Aquele toca e recebe, tem boa visão de jogo, então isso vai facilitar bastante. Porque nós temos um cara desse tipo no elenco, só que está machucado, que é o Paulinho. Está machucado, mas tem um retorno previsto somente para outubro. Então, vamos aguardar como vai chegar esse jogador, se vai facilitar ou não a sua adaptação. Tudo isso leva tempo, mas tomara que ele já chegue, consiga se adaptar ao clima, principalmente, que aqui é diferente da Europa. É um clima muito quente no Rio de Janeiro, e que ele possa se adaptar e jogar bem, ajudar o Vasco já a entrar nesse time e poder ajudar cada vez mais o Vasco chegar na Libertadores ali, que é o foco principal. Acho que título está bem distante, mas a Libertadores é bem possível. Não é isso, rapaziada? E não só foi ele, né, que o Vasco fechou a contratação. O Vasco também fechou essa negociação aqui, rapaziada. Ó, Vasco agora corre contra o tempo, né, para finalizar a transferência de Ian Glavinovic, o argentino que jogou com o próprio Juan Esforza, né, do New Old Boys. O Vasco conseguiu, agora na tarde desse dia, finalizar a contratação desse jogador. O jogador vem por empréstimo com opção de compra, rapaziada. O jogador é aguardado também no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar contrato e fazer o exame médico, né, e assinar contrato. Fonte do GE dá um indício que o jogador só dependia disso. Estava tudo acertado entre Vasco, jogador, empresário, tudo certinho, mas dependia ainda do clube, que estava dificultando a situação. O Vasco fez uma proposta inicial, se não me engano, de $200 mil, e o clube rejeitou. Agora o Vasco dobrou a oferta para 600 mil. Triplicou, né, a oferta para 600 mil. E aí, depois de muito chove não molha, eles aceitaram a negociação. E agora só falta mesmo o Vasco correr para assinar, para inscrever esse jogador no bid da CBF, para o jogador possa conseguir jogar o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela se fecha hoje. Hoje, às 23h59, a janela de transferência se fecha e acabou. Não vai poder inscrever jogador nenhum que esteja empregado. Mas tem uma ressalva: jogadores que estão livres no mercado podem ser contratados pelo Vasco. Aí tem que ver as opções que tem no mercado. Jogadores interessantes, alguns jogadores aí que podem fechar. E o Vasco ainda tem a probabilidade de poder contratar mais alguns jogadores, mas isso não é certeza, é só opinião minha de torcedor. Acho que o Vasco pode contratar sim ainda alguém para essa janela de transferência. Hein, rapaziada? Um zagueiro que muitos davam como certo de chegar ao Vasco, mas não vem. Especulado no Vasco, Luan Pérez acerta com o Santos. O Santos acertou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Luan Pérez, o defensor de 30 anos que defendeu o Peixe entre 2019
e 2021, rescindiu com o Fenerbahçe da Turquia antes de acertar um contrato de 4 anos com o Peixe, né? Quando o jogador saiu daqui, deixou essa declaração aqui. Acho que faltou de muitos setoristas, né, que cobram o Vasco, lembrar disso aqui. Se o jogador tem palavra, se ele cumpre mesmo, ele iria para o clube onde ele falou que iria voltar. Claro que agora estou focado e muito feliz no Olympique. Quero ficar um tempo na Europa, mas quando for a hora de voltar ao Brasil, acho que seria muito legal se eu voltasse para o Santos, disse Luan Pérez, à época atuando no futebol francês, rapaziada. Bom, o jogador já tinha dado a declaração que a prioridade dele quando retornasse ao Brasil era o Santos. E na época o Thiago, até há pouco tempo, o Thiago Santana Fonseca, agora eu não lembro o sobrenome do jornalista, tinha dado que o Santos era o time que estava na frente para contratar o Luan Pérez. Aí ontem saiu a informação, até do Carlos Balbert, que trabalha com o Lucas Pedrosa, de que estava tudo acertado entre Vasco e jogador. E o jogador seria jogador do Vasco. E hoje saiu essa informação de que o jogador acerta com o Santos. E agora dá para entender o porquê o Vasco correu tanto para contratar o Ivan Vinovic, lá o argentino do New Old Boys, que chega ao Vasco por empréstimo. Então agora entendemos o porquê, não é isso, rapaziada? Mas vamos aguardar sucesso para o Luan Pérez lá no Santos, né, que ele possa desempenhar algum futebol e que o Vasco consiga, com esse jogador, com esse zagueiro que está chegando e esse meia, continuar nessa crescente, continuar com essa possibilidade de alcançar coisas maiores nessa competição que é o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil não pode mais ser inscrito, tanto o Maxime como o Ian não podem ser inscritos nessa competição. A última data para inscrever jogador foi terça-feira passada, 2 dias antes do jogo contra... Um dia e meio antes do jogo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, é tanto que o Jean David conseguiu jogar pelo Vasco na Copa do Brasil. Agora, esses outros 2 jogadores não jogam nessa competição, mas vão estar no elenco, vão estar ajudando ainda mais o Vasco, podendo revezar tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. E não é só de chegada que temos que falar hoje, rapaziada, porque temos saída também. Saiu hoje, né? O Vasco anunciou a saída do atacante Eric Marcos, galera. Eric Marcos não faz mais parte do elenco do Vasco. Por enquanto, né? Ele foi emprestado ao time do Ludogorets da Bulgária. O jogador vai ficar lá para o empréstimo de 1 ano. Está aí na tela para você. O Vasco anuncia o empréstimo de Eric Marcos ao Ludogorets da Bulgária. O Vasco da Gama informa o empréstimo do atacante Eric Marcos ao Ludogorets da Bulgária até o fim de junho do ano que vem. O gigante deseja sorte e sucesso ao menino da colina, cria #base forte. Eric Marcos fez 36 jogos pelo time profissional e marcou 2 gols. Eric Marcos precisava, né, rapaziada, de sair um pouco, de parecer, porque acho que só na Série B, naquela Série B de 2022, que ele fez alguns jogos bons, ajudando ali pela parte esquerda do campo, pela ponta esquerda, fazendo bons jogos, ajudou. Mas depois disso, não cresceu de jeito nenhum, não desenvolveu. Acho que foi um dos jogadores da base que até me decepcionou bastante com a quantidade de oportunidade que teve e não aproveitou. Mas sucesso, sorte ao jogador, que ele possa desempenhar o seu melhor futebol lá no Ludogorets e que o Vasco consiga usufruir com venda dele lá para outro time ou até mesmo para esse próprio clube lá da Bulgária, não é isso, rapaziada? E o time do Vasco é o seguinte, tá de folga até quinta-feira. O Vasco vai ganhar folga. Depois de ter tido aí um período de muitos jogos, né? Uma semana mesmo, segunda, quinta e domingo, ritmo pegado, ritmo de muita pressão, o Vasco conseguiu 3 bons resultados, 3 vitórias seguidas e agora vai ter um descanso. Para mim é válido, descanso merecido. Acho que se fosse em outra época, muitos torcedores iam estar falando que descanso o quê? Os caras têm que trabalhar, têm que treinar, têm que desenvolver ainda mais. E eu acho que todo trabalhador é digno de descanso. Os jogadores também têm um ritmo de viagem. Todo mundo sabe que viajar toda hora é cansativo. Então precisa sim de um pouco de descanso. Então, por mais que seja um lazer, o jogador precisa descansar também, porque é um ritmo muito pegado esses últimos dias dos jogadores do Vasco. E como eu falei para você, eu vou trazer essa situação aqui, rapaziada. Ó, quem lembra disso aqui, ó? E é isso aqui que eu queria trazer para vocês, rapaziada. Olha só. O Vasco, na última janela de transferência do ano passado, nessa mesma data, o Vasco estava
naquele momento difícil, né? Chegou Ramon Dias, o Vasco precisava ter uma arrancada muito grande e teve um jogador que foi contratado de última hora. O último dia da janela, o Vasco acertou com um jogador. Você lembra que jogador é esse? E um perfil aqui do Vasco, Gol do Vasco lá no Instagram, repostou hoje essa informação aqui, essa notícia aqui que foi muito engraçada. Vascaíno atrasado, botou o seguinte: último dia de janela e vão trazer um maluco de 35 anos que está tendo a primeira temporada boa da carreira? Inacreditável. Vamos cair. Rapaziada, é inacreditável. Esse jogador que ele está se referindo aqui é nada mais, nada menos de que Pablo Verratti, galera. O pirata, o pirata. O cara tá falando do pirata, o cara que deu mais certo jogando pelo Vasco. É um dos caras que foi certeiro. E que esses dois reforços que chegarem agora tenha o mesmo sucesso do Pablo Verratti. Possam ajudar, assim como foi o Verratti, também o Paulinho, ano passado, o próprio Dimitri Payet ajudou muito o Vasco, e que eles possam ajudar bastante o gigante da colina. Não é isso, rapaziada? É o vídeo de agora. Muito obrigado você que participou com a gente aqui, esteve no nosso vídeo, deixou o seu like, se inscreveu no canal e deixou o seu comentário, que é muito importante. Você lembra dessa situação? Se você lembra, comenta aqui, você que ficou até aqui nesse vídeo. Eu gostaria muito que você comentasse o que você achava também dessa mesma situação de o Vasco acertar com um jogador de no último dia da janela, um jogador de 35 anos que tem dado muita alegria. Depois disso, ninguém se arrepende de forma alguma. Eu tenho certeza que esse torcedor que postou isso aqui está muito feliz hoje, muito feliz, e deve ter se arrependido de ter botado esse post. Mas torcedor é assim, é passional, vive pela emoção. E nós estamos aí pelo Vasco. O Vasco é para quem acredita. Não é isso, rapaziada? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Amanhã tem o Bom Dia Torcedor e eu conto com a sua colaboração aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto, fui!